do TVC em casa. De volta com o TVC, para dar uma aliviada, porque Por hoje favor. tá brabo. É verdade. Zé, vamos falar sobre sonhos? Vamos. Você já realizou muitos, né? Alguns. É? Todos eles aconteceram assim certinho, etapa por etapa? Etapa por etapa. E todos eles, assim, foram de uma forma espetacular, viu, dona Mari? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje no TVC em Casa. Olha aí. Muito bem. É aquela história que temos que realizar nossos sonhos pela ordem. Não existe, mas acompanhe. Imagine uma história de sonhos, amor, força e perseverança. Essa é a história da Cássia Regina da Silva Giacomassi. Aos 32 anos, ela é filha, neta, esposa, mãe, microempreendedora e, para os amigos, ela é o famoso ditado pau para toda obra. A história da Cássia começa assim. Criada com os avós, ela é treslagoense, formada em enfermagem e hoje trabalha no meio político como assessora. Cássia, desde muito pequena, sempre teve planos, objetivos e sonhos. E dois deles era se casar e ser mãe. Uma das poucas coisas que eu sabia na minha vida é que eu ia casar de noiva e que eu ia ser mãe. Esses eram meus sonhos desde muito nova. Eu sempre soube, sempre quis, sempre soube. Com quem eu não sabia. Mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça. E eu sempre falei muito de casamento, eu sempre sonhei muito com casamento. Eu sabia como ia ser meu casamento, acho que desde meus 17 anos de idade. Você já é casada hoje, então? Sim, hoje eu sou casada com o Diego. Nós temos o Joaquim, que tem 4 anos. E também temos a Melissa e o Andrew, que são filhos do primeiro casamento do Diego. Então vamos por partes, né, Cássia? Falando em casamento, ela e seu esposo, Diego Cavalcante, estão juntos há 7 anos. Ela o conheceu em 2016 e de lá pra cá os dois vieram construindo uma vida juntos. No próximo abril de 2023, nós completamos 7 anos. 7 anos. Do dia que ele me pediu em namoro. Mas a transição foi assim. Dia 3 de abril de 2016, a gente se conhece, se beija. Onde? No show do Cabaré. Muita gente vai lembrar, hein? Show Open Bar Cabaré, Leonardo e Eduardo Costa. Opa! Camarote bombando. E a gente se beija, né? O começo dessa história é em outro lugar. E aí vocês vão entender porque que o Diego veio de São José dos Campos pra cá. O que o Diego tava fazendo aqui. Mas a gente se beija... Ah, ele não é treslagoense? Não, ele é de São José dos Campos. A gente se beija no dia 3. No dia 10, a gente vai ao Miller num pagode. Ele me pede namoro. Eu aceito. Calma aí, estamos em abril, é isso? Abril. Beijou dia 3. Dia 10 ele me pediu namoro. Tá vendo, homens? Abril. Tá? E abriu mesmo a porteira, Abril. Vamos lá. Quando foi maio, junho, no dia 4 de julho, nós já estávamos morando junto. O tempo passou e a hora de ser mãe chegou. Após de realizarem o sonho da casa própria, Cássia e Diego conversaram, se planejaram e assim nasceu o Príncipe Joaquim. Foi assim, nós nos conhecemos em abril de 16, nosso casamento estava marcado para setembro de 17. 23 de setembro de 17, nosso primeiro casamento. Primeira vez que né? Com isso na minha cabeça, de que primeiro você casa, depois você tem filho, nananã, e aí tava marcado. Um belo dia, no meio disso, antes do casamento, o meu avô teve uma gripe, só que teve uma febre muito forte, chamou eu e o Diego na casa dele. Falou, quero falar com a Cássia e com o Diego. A gente foi. Chegou lá, ele chamou a gente no quarto, falou assim, olha, eu sei que vocês estão de casamento marcado, mas eu quero que vocês parem tudo e me deem meu bisneto. Eu preciso conhecer meu bisneto antes de morrer. E eu vou, mas o senhor não vai morrer, tá tudo bem. Não, porque eu vou morrer, eu não vou conhecer, não vou curtir. Eu quero meu bisneto. Nós voltamos pra casa, sentamos na mesa, aí eu olhei pra ele e eu falei, vamos? Aí ele falou, vamos.
vamos se organizar e vamos, né? Vamos ter o nosso filho. A vida da mãe sempre é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Seja elas boas ou ruins. Aos 6 meses de vida, Joaquim foi diagnosticado com uma bactéria no joelho e passou por 3 cirurgias. O Joaquim passou 1 mês dentro do hospital sorrindo e brincando o tempo todo. O tempo inteiro. O Joaquim não teve um dia que você olhasse pro Joaquim e falasse, nossa, ele tá tristinho. Não teve. Ao mesmo tempo que era a preocupação, ele também era quem dava força. O tempo todo, as enfermeiras entravam, ele mandava beijo. Ele tinha quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Ele fez 7 dentro do hospital. E o susto passou. Joaquim se recuperou e, graças a Deus e o apoio de amigos e familiares, Cássia e o pequeno Joaquim voltaram para casa. E a história continua porque agora chegou a vez de cuidar do bem-estar. Cássia sempre quis fazer a cirurgia de redução de mamas. Não era apenas uma questão de estética, mas sim de saúde. Após a recuperação, Cássia passou por uma dor mais forte do que a de qualquer cirurgia: a dor da perda. Sua avó Mercedes, que lutava contra o câncer de pele, veio a falecer aos 82 anos de idade. A minha avó, ela era a pessoa mais importante da minha vida. Ela era minha confidente, ela era a minha pessoa para tudo. E eu sempre falei que eu não sabia o que aconteceria comigo se eu perdesse meus avós. Quando eu conheci o Diego, que ele era de São José, uma das primeiras conversas, eu falei, olha, eu não saio da cidade, né? Embora eu não tenha filhos, não tenha nada, eu não saio da cidade por causa dos meus avós. Se você quiser alguma coisa comigo, você vai ter que vir pra cá, porque eu não saio daqui. E eu sempre tive essa relação muito, muito fina com a minha avó. Por exemplo, se eu tivesse qualquer problema e eu não quisesse passar isso pra ela, eu não ia lá. Se eu chegasse lá, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Não é fácil, mas a Cássia é uma mulher de garra e de força. E essa força vem de Deus. Mesmo com o coração machucado, a sua vida tem que continuar. E por que não continuar realizando sonhos? Aqueles que nós temos desde quando éramos crianças. Eu tô falando de casamento. Depois de 7 anos de Cássia e Diego, os dois decidiram formalizar o matrimônio no religioso. Aí entramos na ideia do casamento por adesão, que basicamente é, explicando em miúdos, a pessoa não precisa te dar presente, uma vez que você já tem casa, cachorro, boleto, né? Não precisa te dar presente, tem tudo, a pessoa paga o convite do casamento. Mas esse valor desse convite não paga todo o casamento. Com certeza. Entendeu? E por mais que eu tenha ganhado muitos presentes caros para a festa. E vem mais surpresas por aí, mas antes fizemos uma pausa para saborear aquele pudim maravilhoso que vocês já conhecem lá da panificadora Pão da Vida. E para finalizar o assunto casamento, Cássia e Diego presentearam todos os convidados com a notícia da chegada de mais um bebê. Foi emocionante. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, não é mesmo? Como nós planejamos. Só que Deus, Ele sabe de todas elas. Cássia sofreu um aborto espontâneo no 2º mês de gestação. Mas nem por isso ela vai deixar de sonhar, planejar e acreditar. Eu acho muito importante que a gente saiba que a única coisa que a gente vai deixar aqui são as coisas que a gente realizou. Os sonhos que a gente teve, se acontecer alguma coisa e a gente for, a gente não vai levar. Então, nós somos aquilo que a gente realizamos. E quem coloca obstáculos para a gente realizar os nossos sonhos somos nós mesmos. Tenho vários sonhos, né? A próxima prioridade é um outro filho. Então, a gente vai caminhar para isso. E aí a gente vai fazendo as coisas para conquistar os nossos sonhos. Não sonhe, mas não só sonhe. Realize, né? Tire do papel que é possível. Não tem nada que é impossível aos olhos de Deus.